Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos que você precisa saber para fazer a sua primeira cerveja na cozinha de casa. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é... A gente vai falar sobre o passo 1, o primeiro passo dos 5 passos que eu expliquei na aula passada, beleza? Então, nessa aula eu vou destrinchar este primeiro passo, que eu falei meio por alto, né? Eu falei os 5 passos na aula passada, e focar um pouco no mão na massa, tá? No que você exatamente tem que fazer nesse momento, tá? Mais uma vez, eu vou lembrar que eu estou esquecendo o planejamento antes, né? Não vou, aliás, estou esquecendo não, você nunca deve esquecer o planejamento. O que eu quero dizer é, você deve... o vídeo de hoje vai ser sobre esse passo só, mas para você chegar até ele tem um planejamento prévio que é tranquilo de se fazer, mas é extremamente importante e que nós não vamos falar nesse vídeo. Vamos falar aqui da famosa braçagem, tá certo? Vocês que assistiram o vídeo passado, vocês lembram que na braçagem também tem a etapa da recirculação e da lavagem, tá certo? Vamos lá, vamos para a teoria um pouco antes da gente passar por mão na massa, né? Por passo a passo, para saber exatamente o que a gente deve fazer, exatamente o que acontece nesse primeiro passo, né? Nessa primeira etapa da elaboração da cerveja em casa, tá? Então vamos lá, passo 1, abraçagem. O que é? Em linhas gerais, palavra por palavra, a gente vai, nesse momento, dissolver a cevada maltada, que também pode ter trigo. Cevada maltada é o malte da cevada, é o malte do grão da cevada, que é o principal ingrediente, é o principal malte utilizado, certo? A gente pode também utilizar o trigo, né? Tem cervejas de trigo, que a gente mistura, usa malte de cevada e malte de trigo, mas a grande maioria das cervejas leva malte de cevada e mais algum outro tipo de malte, tipo cevada torrada, que não é o malte, é a cevada torrada para dar aquele gosto de café para um stout, né? Ou a própria aveia, né? Você pode usar aveia também na sua cerveja. Nesse momento, nos grãos, os seus grãos também podem ter aveia, podem ter trigo, podem ter cevada torrada. Mas principalmente, o principal ingrediente é a cevada maltada. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dissolver essa cevada maltada, tá? Em água quente, certo? Em água quente, a gente vai colocar esses grãos na nossa panela de braçagem, que está com a água numa temperatura, em média, 68 graus, 70 graus, tá? Já já eu vou explicar por que isso aí. Para formar, eu não vou dizer agora não. Pense, na aula passada, foi o que eu falei, na braçagem a gente transforma o amido em açúcar. Para formar açúcar com a ação das enzimas. Quem é que trabalha? Quem é que nesse momento vai transformar o amido do malte da cevada, né, o amido da cevada, do grão da cevada, em açúcar? São as enzimas. Certo? E essas enzimas, elas têm vários tipos de enzimas. E essa temperatura aqui de água quente, ela vai ser modificada. A gente pode modificar essa temperatura para que determinadas enzimas comecem a trabalhar e nos dê o estilo e o sabor que a gente quer, tá? Isso é em linhas gerais, tá? As enzimas, o que eu quero dizer é que existem enzimas
que trabalham a determinada temperatura, outras que trabalham mais em outras, e outras em outras, e outras em outras temperaturas também, e a gente pode usá-las para o nosso produto final, que é a nossa cerveja caseira, feita na cozinha da nossa casa, tá? Então, vamos lá. A gente vai, primeiramente, partindo para o mão na massa agora, a gente vai pegar o grão. Estamos com a nossa receita em casa, certo? Chegou ali aquele saco de grão, e aí o nosso malte ele já vai estar moído, né? Que ele daquela forma certinha, que ele não vai ser moído para virar pó, é só para quebrar ele e expor o amido que tem dentro dele, e esse amido entrar em contato com a água quente, que vai ser transformado em açúcar com a ação das enzimas. Para que transformar em açúcar? Porque futuramente, não sei se vocês lembram lá no passo 3, aliás, lá no passo 4, na verdade, no passo 4, que é onde a gente vai fazer a fermentação, que a levedura vai trabalhar e vai consumir esse açúcar. Então tudo que a gente quer é esse açúcar aí, e a gente quer ele todo. Beleza? Antes de continuar, eu queria pedir para vocês que curtam e compartilhem esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ver, mais pessoas possam ter esse conteúdo e mais pessoas possam ter vontade de fazer as suas próprias cervejas na cozinha de casa. Beleza? Então curte e compartilhe aí. Então vamos lá. Vamos para a abraçagem, para mão na massa da abraçagem, tá? A gente vai pegar os grãos, vai botar na água quente, que a água quente, para as enzimas que transformam o amido em açúcar fermentável, elas trabalham a 66 graus, tá? Mais ou menos 66 graus, 65, 66 graus. E essas enzimas são chamadas de alfa-amilase e as beta-amilase também, que elas trabalham ali numa temperatura de 62 a 66. Então a gente tenta botar no meio aí para que elas possam trabalhar em conjunto, tá? E são elas que vão transformar em açúcar fermentável, tá bom? Para futuramente as enzimas, as leveduras comerem e transformarem em álcool, tá? Então a gente vai jogar esse malte para que o malte ele chegue logo nessa temperatura na panela de braçagem. Como é que eu faço? O malte eu sempre coloco ele na minha geladeira, que é para ele durar mais, que é porque querendo ou não ali é um alimento. Para ele não estragar, a gente bota na geladeira, para ele não perder sabor. Eu coloco na geladeira. Normalmente eu peço sempre da casa de insumos que tem aqui. Eu sempre peço no mesmo dia ou no dia anterior, mas sempre chega de manhã, de tarde e eu só vou fazer à noite. Então vai direto para a geladeira. Se eu não estiver em casa, eu peço, bota na geladeira. Então ele vai estar friozinho. Como deixei a temperatura da água da minha panela? Eu quero que essa água quente aqui, da cevada maltada, seja 66 graus. Vamos supor que eu vá para uma rampa só, eu vou deixar 66 graus. Eu coloco esse malte eu coloco essa água a uns 70 graus mais ou menos, porque o malte frio ele vai baixar essa temperatura assim que ele entrar nessa água, tá certo? Então a primeira dica é aumentar um pouco a temperatura, certo? Para que quando o malte ele caia na panela, a temperatura ali do malte com a panela, né, onde o mosto vai estar começando a ser produzido, ele fique ali a 66 graus. Eu posso aumentar um pouco mais para botar 70 graus a 68 graus. É tranquilo, certo? Vamos botar aqui 70 graus. Botar o malte quando ele estiver a 70 graus, porque ele já dá aquela esfriada, já dá aquela baixada de alguns graus, certo? Então vamos imaginar que aqui é a nossa panela de braçagem, tá? Onde aqui eu tenho a minha torneirinha saindo, certo? Com a minha válvula esférica, para um lado. Ixi, esse desenho tá fraco. Peraí. Vou botar aqui. Com a minha válvula esférica, certo? Que é um registro
de válvula esférica, que eu vou abrir aqui para extrair o mosto. Detalhe: esse registro ele tem que estar a 2 dedos do fundo da panela, que é para que o pó do malte, como é que eu digo? As partículas, elas decantem e no final eu vou querer extrair esse líquido daqui. Então, esse registro ele é instalado um pouco acima do fundo da minha panela, tá certo? Então aqui está a minha panela, eu coloquei a água aqui. Vamos supor que que eu estou fazendo receita de 10 litros. Normalmente, a água da abraçagem, a quantidade da água da abraçagem é em torno de 7,5 a 8 litros, certo? Para uma cerveja mais alcoólica, tal, 7,5 a 8 litros de água. Aí vamos supor que eu coloquei aqui 8 litros de água, certo? E joguei meu malte aqui dentro. Todo moidinho, tal. Vamos supor que vem um pouquinho de melanoidina para dar aquela coisinha. A grande parte de malte pale, tal. Eu lá, jogo tudo aqui e começo a contar 1 hora. 1 hora. Nessa 1 hora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso monitorar essa temperatura, tá? Vamos supor que a temperatura dessa minha receita é 66 graus, certo? Que eu não vou ter nenhuma outra rampa, que eu não vou precisar fazer uma rampa de 45 graus para uma cerveja de trigo, por exemplo. Que eu não vou precisar fazer a rampa de 55, que é a parada proteica, para não ter muita proteína e não espumar tanto, né? Então, cada rampa, ela vai ter cada temperatura, 45, 55, 62, 66, cada rampa ela vai ter um porquê, né? Então, vamos supor que a gente só vai ter uma rampa, na verdade 2, né? Que tem 2 obrigatórias, que é a de 66 e a de 78, que é a inativação das enzimas. Então, que é no final de tudo essa inativação das enzimas, né? Exatamente. Que é o mash out. Então, vamos supor que a gente vai usar só uma rampa de temperatura, que são os 66 graus. Nessa 1 hora, fazendo essa transformação do amido em açúcar, e depois a gente faz só o mash out, né? Que são as 2 obrigatórias, que a gente precisa inativar essas enzimas quando terminar. Então, nessa 1 hora aqui, essa panela, claro, a água vai estar quente, é lógico que ela está em cima aqui do meu fogão, tá certo? Ela está em cima aqui do meu fogão. Fogão de 4 bocas, tá, minha gente? Não precisa de mais do que isso. Fogareirozinho de acampamento também faz, é só ter uma boca boa. Tem gente que faz com um fogo só, né? Mas assim, o tema aqui é fazer em casa. Você não precisa ter outro fogareiro para você fazer cerveja na sua casa. Você faz no seu fogão de 4 bocas. É assim que eu faço. Desde o início, desde 2014, que eu comecei a fazer, né? Tive uma parada aí no meio do caminho, porque meu filho nasceu, tal, o segundo filho deu mais trabalho, deu uma parada aí acho que de uns 2 anos. Mas voltei depois e aí é sempre no fogão de 4 bocas, tá bom? Então, joguei aqui. O que é que a gente vai fazer nessa 1 hora? A gente vai se preocupar em manter os 66 graus, tá? Como é que a gente faz isso? Chegou em 66, vamos supor que eu acertei a temperatura, deixei a 70, joguei o malte lá e ele ficou em 66. Eu desligo o fogo, beleza? Desligo o fogo e deixo ali a temperatura. Aqui em Recife demora para essa temperatura baixar, porque aqui faz calor, aqui é fazendo 30 a 32 graus agora no verão. Então, eu fico monitorando com o meu termômetro alimentício, tá? Eu boto aquele de espeto aqui, eu uso de espeto, certo? Que mostra a temperatura aqui e fico ali. Tá, o 66, tiro um pouquinho. Nesse momento você vai estar escutando uma musiquinha, nesse momento você vai estar tomando uma cervejinha. Então, é nesse momento que você vai transformar isso em diversão, tá? Porque você vai estar sentindo o cheiro, você vai estar querendo saber como é que está essa cerveja. Imagine que ali a sua cerveja está sendo criada. Esses são os primeiros ingredientes da sua cerveja que você está começando a colocar, você já sente, já começa a imaginar. Isso é muito prazeroso. É por isso que é um hobby tão gostoso, tão bom, porque o resultado final é bom, mas a hora de fazer também é muito boa, né? É muito divertida de fazer. Cansa sim. Precisa estar atento a todos os momentos, precisa sim.
mas você consegue, eu consigo fazer e você também consegue fazer isso, ficar divertido. Essa 1 hora, normalmente o que acontece? Passa uns 10, 15 minutos, a temperatura já vai baixando, né? 66 para 64 tal. Aí o que é que a gente faz? Quando a gente vê que deu uma baixada boa para 64, 63, liga o fogo e não esquecer, sempre vou bater nessa tecla, sempre que ligar o fogo, mexer, porque o fogo direto no fundo da panela, ele pode caramelizar os grãos que estão ali em contato com o fundo por dentro, tá? Então mexeu, ligou o fogo, mexe. O que é que vai acontecer aqui? Mexe com a pá cervejeira e ao mesmo tempo monitora. Se você está sozinho, vai dar um pouco mais de trabalho, dá para fazer, não é problema. Mas se você está com seu amigo, um mexe, fica lá mexendo, como se estivesse mexendo na feijoada, e o outro monitorando. Pá, não sei o que, conversando, não sei o que, terminou, chegou a 66 de novo, desliga o fogo e espera. E aí espera mais uns 20 minutos de novo, monitorando o tempo todo. Então essa etapa aqui da abraçagem é esse monitoramento que você precisa se preocupar, certo? Fazer cerveja em casa é estar preocupado o tempo todo em fazer os passos, em estar preocupado com a temperatura correta, preocupado em não colar grão embaixo, preocupado em a panela não estar vazando, certo? E preocupado na temperatura. Se você sempre se preocupar, sempre se ficar atento a esses detalhes, a sua cerveja nunca vai estragar, sempre vai sair boa. Não que nunca vai estragar, claro que pode estragar e nas outras etapas, ela pode estragar, ela pode contaminar, é lógico mesmo, com todos os cuidados, pode. Mas assim, você tomando cuidado, você vai chegar mais próximo possível do estilo que você está querendo e você vai minimizar bastante a chance de você contaminar a sua cerveja, beleza? Então, passou 1 hora nesse vai e vem, tal. Quer dizer que terminou a abraçagem? Não. Não quer dizer que terminou a abraçagem. Eu só sei que terminou a abraçagem quando o quê? Todo o amido foi transformado em açúcar. Como é que eu sei? Existe um produto chamado tintura de iodo, que é um frasquinho aqui, pequenininho, que ele tem uma cor avermelhada, amarronzada, escura, né? Que você compra em farmácia, isso aí. Que ele reage com o amido. Então como é que a gente faz? A gente pega um prato, um pires, pinga a tintura de iodo, 3, 4 gotas de um lado, 3, 4 gotas de outro. Pega algumas gotinhas desse mosto que está aqui, certo? Dessa água que já foi misturada com os grãos e já passou pelo processo de sacarificação, né? Então, a gente pega umas gotinhas, pinga de um lado de um conjunto de gotinhas do amido e vê se ele reagiu. Se ele mudou de cor, na verdade. Como é que eu sei se ele mudou de cor? Se ele mudou sutilmente. Eu sei porque do lado eu botei as outras gotinhas. Então serve para a gente comparar ali, para saber exatamente se mudou de cor ou não, certo? Se mudou de cor, beleza. Vamos para a segunda etapa do passo 1, que é a recirculação, certo? Se mudou de cor, se ficou preto, que ele fica preto, acontece sempre não. Mas assim, eu acho que 50% das cervejas aconteceu isso comigo, dele reagir. Então, você passa mais 10 minutos. Ali liga o fogo, tal, passa mais 10 minutos, deixa lá o malte na temperatura 66 graus. E aí você testa de novo, depois de 10 minutos você testa. Se não reagiu, acabou essa etapa aqui, tá? E vamos para a recirculação. Mas antes, lembra que eu falei que ia falar melhor aqui do mash out? A gente tem que subir essa temperatura para os 78 graus, tá? Então passou ali, liga o fogo e espera a temperatura subir para 78 graus, monitorando, mexendo, monitorando. Chegou em 78, espera 10 minutos nessa temperatura. Certo. E aí a gente realmente pode passar para a etapa da recirculação. O que consiste essa recirculação? A recirculação, ela serve para que a minha cerveja ela fique menos turva. Eu faço isso, eu sempre uso essa técnica para clarear minha cerveja, para deixar ela menos turva, para deixar ela mais límpida, porque eu não gosto de usar nenhum outro produto para clarificar. Tem gente que usa gelatina sem sabor, porque ela aglutina e
e decanta mais os produtos. Não nesse momento, né? Usa em outros momentos. Se eu não me engano, a gelatina sem sabor é na maturação, se eu não me engano. Eu não sei porque eu nunca usei, porque eu só faço recirculação. Mas enfim, aí a recirculação ela funciona muito bem para mim. A gelatina sem sabor ela pode decantar demais e ela pode decantar muita levedura, ela não pode ser suficiente para fazer a sua carbonatação lá no 5º passo, né? Então, assim, é um risco pequeno, mas pode acontecer e eu prefiro não usar. Isso é uma coisa minha, não está certo, não está errado, não. Isso é uma escolha própria, que é só recircular e não usar nada. Cervejarias, lógico, se você vai vender a sua cerveja, que não é o caso, aqui é um hobby para você fazer, tomar, apresentar aos amigos, surpreender familiares, tudo, né? Mas se for uma fábrica, ela vai querer vender uma cerveja límpida. E aí ela tem os seus processos de filtragem, os produtos que usa para decantar tudo, para deixar a cerveja mesmo mais escuras, mas límpida, bem límpida, certo? No nosso caso, cervejeiro caseiro, cervejeiro raiz, que usa panela, panelão, coisa de casa, a gente faz recirculação. Como é essa recirculação? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse líquido daqui, vou abrir, né, aqui a minha válvula, vou jogar esse líquido aqui numa escumadeira, tá? Uma escumadeira não, vou jogar aqui numa leiteira que eu tenho aqui em casa, leiteira de inox, que é uma vasilha que tem uma alça, certo? Que eu seguro aqui, eu abro aqui, encho, o mocho já vem com mais ou menos com a cor da cerveja, agora vai estar bem turvo, vai ter muita partícula em suspensão ali, né? E aí eu vou jogar em cima de volta, para quê? Para que essa cama de grãos aqui, ela filtre esse líquido, ou seja, eu vou filtrar o líquido no próprio grão, certo? Como é que eu faço isso de uma forma efetiva, de uma forma eficaz? Eu uso uma escumadeira comigo para me auxiliar. O que é uma escumadeira? É aquela colher que você encontra, se você não tiver na sua casa, você encontra em qualquer loja de produtos de cozinha. Que é aquela colher que tem de plástico, inclusive, é barata, que ela é toda furadinha. Certo? É uma colher grande, né? Que ela é toda furadinha. Então eu vou pegar aqui, jogar na minha leiteira, né? Estou falando assim porque eu uso produtos de casa mesmo, é utensílio de casa. Eu jogo na minha leiteira e aí a leiteira, o líquido, o mosto, eu jogo em cima dessa escumadeira para ela fazer um chuveirinho. E esse chuveirinho, ele vai cair mais homogêneo no líquido, ali no malte. Se eu jogar direto, ele corre o risco de cair direto e não passar, e não ser muito bem filtrado, certo? Ele vai cair direto e vai descer. Então eu jogo como um chuveirinho, que é para o líquido ele cair mais homogêneo ali em cima, com menos força, e ele vai sendo filtrado. Então eu faço isso uma vez, vou jogando ali, ó, devagarzinho, o líquido vai caindo na colher, devagarzinho. Devagarzinho, né? Nessa velocidade aqui mesmo. Balançando, pegando, imagina que a panela está aqui, eu vou aqui, ó. Devagarzinho, terminou, pega de novo aqui, enche, fecha o registro, de novo. Bota uma musiquinha aí, bota agora um rock and rollzinho, bota um Belchiorzinho, enche meu copo aí, por favor, tá, terminou, isso aqui, dá um gole na cerveja, tal, troca a música, troca uma ideia, faz de novo, faz umas 5, 10 vezes isso aí, 10 vezes está de bom tamanho, certo? 10 vezes já vai diminuir a sua turbidez, já vai diminuir muito, certo? Não vai ficar límpida, feito as cervejarias, feito cerveja industrializada. Isso aí não. Nesse caso não chega nesse nível. Mas ela fica bem límpida mesmo, ela fica bem bonita. Certo? Fizemos a recirculação, agora eu vou para essa etapa aqui que é a lavagem. Essa lavagem, para que serve a lavagem dos grãos? Lavagem dos grãos. Para que eu extraia todo o açúcar que está melando os grãos. Lembrem-se que esse líquido aqui, ele é um líquido doce. Porque o amido ele foi transformado em açúcar com a ação das enzimas. Então, esse líquido doce, ele está, o malte está imerso nele, então ele está melado com esse líquido. O que é que eu vou fazer agora? Está na hora de começar a transportar esse líquido para a minha panela de fervura, que é uma panela menorzinha, tá? Para receitas de 10 litros. Vou dar um parêntese aqui só para situar você melhor com questão de panela.
para uma receita de 10 litros, para um kit de 10 litros, a panela de braçagem ela deve ter 18 litros, e a panela de fervura 12 litros, porque ali eu vou ferver mais ou menos uns 11 litros. E aí a de 12 litros é o mínimo para você fazer uma cerveja de 10 litros, tá? É a que eu tinha, que eu reutilizei de outro kit que eu tinha e eu uso até hoje, mas é o mínimo. Se você tiver uma de 15, 16 litros, talvez fique com uma folga maior. Mas lembre-se, panela de braçagem para receita de 10 litros, 18 litros para a braçagem. E a panela de fervura para a receita de 10 litros, 12 litros, beleza? Voltando. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou transferir esse líquido que está aqui para a minha panela de fervura, porque depois eu vou começar a segunda etapa, que é a fervura, né? O segundo passo, que é a fervura, tá? Eu começo a passar esse líquido para cá, mas eu não quero perder nada do açúcar que eu transformei ali, porque quanto mais açúcar, mais álcool na minha cerveja. E aí mais eu vou chegar perto do estilo que eu estou querendo, da receita que eu elaborei, certo? Então, eu começo a jogar o líquido aqui, ele vem, lembrando aqui que eu quero chegar aqui a uns 11 litros, porque a fervura ela vai fazer com que o líquido evapore, né? No final da fervura eu vou estar com uns 9, mais ou menos. Então, eu comecei com 8 litros aqui. Então, para que eu chegue nessa quantidade, eu vou precisar jogar mais água aqui em cima. Para que eu chegue nesses 11 litros, eu vou precisar jogar mais água aqui em cima, certo? Então, eu vou jogar água aqui em cima e vou transferir esse líquido aqui para baixo. Eu abro a torneira e jogo água em cima. Como é que eu jogo água? Com a minha leiteira e com a minha escumadeira, da mesma forma. Para que a água ela caia homogênea e saia banhando todo o malte que está ali, tirando todo o açúcar que tem nele. Eu quero todo o açúcar. Então eu vou jogando o mosto aqui e vou acrescentando a água que eu preciso aqui em cima, certo? Normalmente a gente usa mais ou menos uns 10 litros. Uns 10 litros nessa água de lavagem. Mais ou menos uns 10 litros. Porque o mosto vai embaixo, mas é importante que enquanto o líquido vai caindo, a cama de grãos ela não apareça, ela não passe, não vá para a superfície. Sempre tem água em cima. Então a gente precisa de muita água na temperatura 80 graus, tá? Não esquecer disso, deixar 80 graus para fazer essa lavagem. E aí a gente joga em cima e vai o líquido caindo aqui embaixo e a água nova, limpa em cima, ela vai caindo, eu vou jogando, vai caindo e ela vai limpando esses grãos. Beleza? Completou aqui mais ou menos 11 litros. Fecha o registro da minha panela e bota a panela para ferver. Tira essa panela daqui, bota a outra panela de fervura no fogo, liga o fogo e aí são as cenas do próximo capítulo, certo? No próximo vídeo eu vou falar sobre a fervura, tá? Vou destrinchar como eu destrinchei hoje, o passo a passo, a mão na massa, como você pode se divertir, como fazer isso de um modo prazeroso no próximo vídeo. Antes, eu queria dar uma dica para vocês, que eu queria que vocês realmente fizessem todos os passos com muito cuidado, né? Vou repetir, vou enfatizar a dica que eu dei no início, que é para vocês realmente se preocuparem com em estar tudo limpo, na cozinha está limpa, nas temperaturas da sua receita, você chegar nela, em se preocupar em não queimar o fundo da panela, certo? Em preocupar em tudo, em fazer a recirculação, em fazer bem feita a recirculação, fazer várias vezes, sem preguiça. Aquele é um momento de lazer, em que você está esquecendo os seus problemas do trabalho, você está esquecendo os projetos que você está fazendo, se você é arquiteto feito eu. Você está esquecendo os problemas da obra que você está acompanhando, certo? Então, é um momento de você se divertir, tomar escutar uma musiquinha e conversar com seus amigos, beleza? Então, mais uma vez, vou pedir que vocês curtam e compartilhem para que mais pessoas conheçam esse conteúdo e se beneficiem disso, assim como você está se beneficiando. Afinal, é um conteúdo que eu comecei sem saber de nada, né? E fui aprofundando e fui fazendo até mastigar e masterizar para trazer isso aqui para vocês, beleza? E o ideal é que mais pessoas, eu estou trazendo para várias pessoas
para o máximo de pessoas possível, para que elas aprendam e comecem a fazer suas cervejas em casa e comecem a ter aquele produto e comecem a se divertir, a ter um hobby, a poder relaxar com outras coisas, certo? E no final das contas ter uma vida melhor e no final das contas melhorar a relação do trabalho e melhorar a relação com a família, certo? Te vejo no próximo vídeo para explicar titi por titi como é a mão na massa do passo 2 da elaboração de uma cerveja na cozinha da sua casa. Até o próximo vídeo.